agir, entendeu? É tua opinião também? Ou Vamos ver as ações, né, Lídia que foram Medeiros? tomadas por ele. Eu acho que ele não podia ter ficado sem essa na vida dele. Então você acha que foi só uma fala, uma Não, eu acho que reflete um conjunto frase de ações e também eu acho que a nota dele depois dizendo que ele se referiu ao resultado da eleição é verdade. Ele se referiu ao resultado da eleição, mas o resultado da eleição, para chegar lá, teve um muita processo, ação, né? Foi um processo. Eu acho que ficou muito ruim, Noblar, e que isso vai continuar sendo discutido nos tribunais, porque quem perdeu vai alegar que ele teve uma atitude política e não jurídica nas suas ações. Vamos ver como é que fica. O que você acha? Doutor Casado, eu não acho nada por enquanto. Doutor Casado, o que você acha? Por que você não acha? O Barroso perdeu, Mané, como ele disse lá para os bolsonaristas de Nova York? Uma situação, uma frase infeliz. Mas isso, dentro do contexto do Supremo Tribunal Federal, que tem uma superexposição absolutamente desnecessária. Né? Não é só ele, não foi só esse caso, você tem N situações similares ao longo dos últimos anos. O Supremo tem um protagonismo? Tem. Um protagonismo político? De fato, tem, porque a Constituição prevê. Mas há uma superexposição, inclusive no Supremo, e eu acho que chegou a hora de se debater, se discutir, por iniciativa deles, acho que deveria ter isso, um código de conduta. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Existem em outros lugares, nem sempre é seguido, mas pelo menos existe como baliza. Olha, podemos ir até aqui na discussão pública, podemos não avançar aqui. É natural. Denise Olha, Noblar, Rotemburgo. foi uma declaração muito infeliz. Ele abriu uma guarda que ele não poderia abrir nesse momento em que o Supremo tem sido ali um grande protagonista nessa questão de preservação da democracia. Talvez a gente já tenha passado dessa fase de preservação da democracia e de colocar aquela ala mais extremista dentro da caixinha da qual ela não deveria ter saído. Mas ele abriu uma guarda agora, olha, já tem pedidos de impeachment do ministro, vários discursos da oposição. A sorte dele, aliás, é que vem aí o recesso parlamentar, né? Já começou. Então, com isso, ele perde, ali ele ganha um fôlego para ver se a poeira dessas declarações baixam até agosto, setembro ali, né, quando o Congresso volta a ter mais protagonismo. Mas olha, a gente tem que ficar muito de olho, porque ele pode, inclusive agora, já tem gente dizendo que ele vai ter que se julgar impedido em qualquer votação, qualquer julgamento que ele vai fazer que tenha relação com os bolsonaristas. Ou seja, é algo que o ministro Supremo, há uma linha que os ministros supremos não podem cruzar. Ele cruzou e agora a gente vai ter que ver como é que isso vai se proceder. Essa história que o Casado falou, de repente criar aí uma linha de conduta, né, um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez seja por aí. Agora, me diga uma coisa, o que é que a Dilma diria ao Barroso nessa situação? No que se refere. No que se refere, só isso? No que se refere a palavras e a atos, nós temos de ter cuidado. Você fez uma dilmice. Eu diria que você cometeu uma dilmice. Vocês querem saber o que é que eu penso sobre isso? Claro. Eu me julgo suspeita, eu não posso declarar o que eu penso pelo seguinte, porque o doutor Luiz Roberto Barroso já foi meu advogado na época em que ele não era. Então você está ministro. impedido. Eu estou impedido de falar. Só nos autos, como não tem autos aqui. Mas isso daí, acho que marca, Denise, uma coisa de passarem a defini-lo como um ministro que não mantém isso que você falou, as ações que envolvendo Bolsonaro vão levantar
Eles vão sempre levantar suspeita quando o Sempre. ministro for se pronunciar. Exatamente. Então, limita o poder dele mesmo. Opa, chegou o Olha que assunto. chegou. Declaro aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. O entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, baiano, de 45 anos, como eu já adiantei. Já foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público e também do Conselho Nacional de Justiça. E a Wanda quer começar hoje lhe provocando. Ministro, uma alegria estar aqui, bem-vindo. O senhor, com base em declarações do senhor, eu vou lhe perguntar, é possível que a gravidade dos episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro levem a uma nova decisão a respeito dele e que a inelegibilidade possa ser estendida, ficar maior, chegar a 2030, por exemplo? Oi, Wanda, quero primeiro saudar aqui o Noblar, saudar todos os membros da Confraria do Brito, dizer que é para mim um prazer muito grande participar, um privilégio mesmo, né, com esses expoentes do jornalismo brasileiro. E, Noblar, quanto ao menino Bruno Dantas, eu lembrei de uma frase do presidente Sarney, quando eu, muito jovem, com 25 anos de idade, fui aprovado no concurso público do Senado, em primeiro lugar, e o presidente Sarney tinha pedido ao consultor-geral, que era o Sérgio Pena, uma consulta oral sobre um determinado tema. E aí o Sérgio Pena me enviou para atender o presidente Sarney e ele chegou e falou assim, ué, mas cadê o consultor? Veio um estagiário? Eu falei, não, presidente, eu sou o consultor legislativo mesmo. Ele falou, não, mas não se preocupe não, que a idade é um problema que o tempo resolve. Então não se preocupe com isso, que eu não, depois de tanto tempo sendo chamado de menino, eu já não me preocupo, mas não me ofendo. Menino com currículo já. Mas começando, Wanda, respondendo a tua pergunta, nós temos uma decisão judicial, que é do Tribunal Superior Eleitoral, de caracterizar um abuso de poder político com uma condenação. E aí, lá nos finalmente, né, da decisão do TSE, no voto do ministro Benedito Gonçalves, ele encaminha para uma porção de instituições, dentre elas o TCU. O que a lei diz? A lei da ficha limpa diz com todas as letras que quando um gestor público tem as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, ele se sujeita a uma inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, aí aqui está o pulo do gato, a partir da data da decisão. No caso da decisão do TSE, existe uma outra regra na lei. A lei diz que é a partir da data da eleição, portanto, estamos falando de 6 de outubro do ano passado. Então, a decisão do TSE gera uma inelegibilidade de 8 anos a partir de 6 de outubro de 2022. No caso de uma eventual decisão do TCU, serão 8 anos a partir da decisão do TCU, que pode ser no final do ano, pode ser no ano que vem. Então, esses 8 anos serão contados a partir dessa decisão. Agora, tem uma preliminar, nós gostamos de falar no juridiquês, tem uma preliminar que é importante. O TSE, ele reconheceu a ilegalidade daquela reunião, mas existe uma regra escrita no TCU, e é claro que é importante que os tribunais sigam as regras pré-estabelecidas, de que o tribunal não abre tomada de contas especial quando o valor do dano é inferior a R$100 mil. Isso vale para prefeitos, isso vale para secretários municipais, vale para secretários estaduais, vale para governadores, vale para ministros de Estado e vale para o presidente da República também.
Então, o que nós teremos que fazer é, ao receber essa documentação do TSE, já chegou para nós, foi sorteado o ministro Jonathan de Jesus, que vai pedir a opinião da área técnica do TCU, são auditores experientes, concursados, com garantias de independência assegurada na lei, e esses auditores eles vão examinar, primeiro, a decisão do TSE, né, que todos nós já conhecemos, mas segundo, qual é o dano que eventualmente foi causado naquela reunião. Vejam que o TSE declarou apenas o aluguel do som, em cerca de R$12 mil. Mas pergunta-se, e o equipamento de TV? Isso não deve ser contabilizado? O aluguel do prédio público onde foi realizado? A hora de trabalho dos servidores que estavam ali alocados? Então isso tudo vai ser examinado pelos auditores e aí sim eles vão fazer uma proposta para o ministro Jonathan de Jesus, que pode ser ou de arquivamento, caso inteira que não supere esse valor de R$100 mil, ou abertura de uma tomada de contas especial. Agora, presidente, eu tenho uma coisa que eu não entendo. Por que o TCU que tem que analisar isso, Tribunal de Contas da União, e não a Justiça Comum? Né? Por que não vai para uma vara federal aqui em Brasília, enfim? Essa é uma pergunta que muita gente se fez, Denise, e eu também me faço, porque rigorosamente o TCU jamais julgou esse tipo de caso, que é um desdobramento de um julgamento da Justiça Eleitoral. Geralmente, quando acontece uma condenação da Justiça Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral cobra o eventual dano ou manda para a Advocacia Geral da União, para a AGU, para que ela cobre. A Justiça Eleitoral jamais quis compartilhar com o TCU essa prerrogativa, né, de cobrar aqueles danos que foram causados em razão de atos eleitorais. Evidentemente que essa é uma questão que nós teremos que examinar também. Agora, isso é uma inovação ou isso já está previsto legalmente, nunca foi feito porque se esqueceram aí dessa possibilidade? Não acho que se esqueceram. Eu acho que, historicamente, o TSE sempre foi muito cioso das suas responsabilidades. Então, eles cuidavam do A ao Z das suas competências. Neste caso, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, ele caminhou e não foi só para o TCU, né? Justiça seja feita. Ele mandou para outros órgãos, Receita Federal, mandou para a Polícia Federal, mandou para uma infinidade de órgãos. O certo é que o TCU nunca fiscalizou gastos relacionados a eleições. Por quê? Porque a Constituição estabelece que esses gastos são da competência da Justiça Eleitoral. Entretanto, como o TSE profere uma decisão judicial, não somos nós que vamos recorrer da decisão do TSE. Nós somos uma instituição, um órgão administrativo. Se há uma decisão judicial, nós vamos, evidentemente, examinar. Aí sim, dentro da nossa competência, está lá, artigo 71 da Constituição, somos muito bem treinados em ler o artigo 71 e aplicar o que está na Ok, ministro, muito obrigada. O Azedo, que é talvez de todos nós o mais pontual nessas reuniões da confraria, está com uma pergunta. Estava no médico. Estava no médico? Ah, tá. Ele sofre de unha encravada. Pegar um laudo de risco cardiológico pela convivência. Para sobreviver à confraria. Para sobreviver à confraria. Mas o estresse acaba que aumenta o risco. O Azedo, então, nós lhe suspeito, concedemos a deixou ele palavra até em uma justa homenagem a toda a sua trajetória. Se você quiser fazer alguma pergunta ao ministro, desde já. Sim. Ministro, primeiro desculpe, né? Esse atraso aí de 5 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação às prestações de conta do ex-presidente Bolsonaro. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, à medida que os dias vão passando e a investigação sobre o 8 de janeiro vai sendo feita, etc., vão aparecendo indícios de que havia muita não conformidade, como se diz no jargão, né, das auditorias, na prestação, na execução financeira do governo federal. Era meio vale tudo o negócio. Inclusive com relação ao cartão. Hoje mesmo o Noblar, eu li o Noblar,
deu uma nota falando do cartão do Mauro Cid, lá, do tenente-coronel, despesas que a primeira-dama Michele mandava ele pagar. Então eu gostaria assim, de ter um panorama. Como é que estão essas contas? Tem alguma conta que já foi aprovada? Elas já estão em exame? O que tem com relação a isso? Ótima pergunta, Azedo. Obrigado. Quando a gente fala de contas do presidente da República, tem dois tipos de conta. Uma é a conta da presidência da República, que é o conjunto de ministérios e da presidência da República. Essa já foi julgada, o TCU aprovou com ressalvas, porque considerou que aquilo que estava previsto na Constituição, referente a PEC kamikaze, PEC de precatórios e tudo isso, o governo executou o que o Congresso havia estabelecido na Constituição. Se houve erros, foram erros compartilhados com o Congresso e, portanto, não haveria de se falar em uma desconformidade da legislação com o que foi executado. Agora, existe um outro tipo de conta, que me parece que é isso que você quer saber, que é a da gestão do Palácio. Essa conta não é propriamente do presidente. Existem gestores públicos que ficam com a responsabilidade, inclusive, de portar o cartão corporativo. Existe uma auditoria que o TCU fez no ano de 2021 e nós fazemos auditorias todos os anos no cartão corporativo da Presidência da República. Essa ainda está em curso, nós precisamos ver o detalhamento. Claro que nós temos visto uma série de informações que estão saindo e isso tudo vai ser checado pelos auditores. Agora, é importante também a gente lembrar, Azedo, que historicamente nenhum presidente da República quis regulamentar o uso do cartão corporativo. E isso, evidentemente, que limita a fiscalização do TCU. Porque o que pode ser comprado com cartão corporativo e o que não pode? Nós já vimos no passado ministro de Estado ser alvo de um escândalo porque comprou uma tapioca com cartão corporativo. Veja, ali não tinha ilegalidade, mas tinha uma imoralidade. E isso foi execrado pela opinião pública, enfim, foi motivo de piada por muitos anos, porque a sociedade entendeu que não fazia sentido isso. Agora, não existe na lei uma regra que diga, olha, o ministro não pode fazer um lanche com cartão corporativo. Por quê? Porque, infelizmente, nunca houve uma regulamentação, e isso naturalmente limita... Estava previsto que haveria essa regulamentação, eu estou dizendo? Quando se criou né, havia, antes do cartão corporativo, Noblar, isso é importante lembrar aqui, né, embora menino, eu já vi muita coisa. Antes havia uma coisa chamada suprimento de fundos. Suprimento de fundo é o seguinte, você tem um funcionário do órgão público que recebe uma dotação em dinheiro, ele recebeu o dinheiro para gastar naquelas situações mais emergenciais. O presidente da República está se deslocando. Nós não temos na vida real. Exatamente. Não tem ninguém para... Exatamente. O TCU entendeu que o suprimento de fundos era problemático, porque aí sim é muito mais difícil você controlar como o papel moeda está sendo usado. O sujeito vai lá e declara que pagou um almoço para o presidente, quando na verdade comprou outra coisa. Né? Com dinheiro você não consegue ter essa rastreabilidade. O TCU, muitos anos atrás, determinou que esse suprimento de fundos fosse feito majoritariamente por meio de cartão corporativo. Para quê? Para ter essa rastreabilidade. Entretanto, quando foi feito a transferência do modelo de suprimento de fundo para cartão corporativo, não foi feita uma regulamentação do que é legal e o que é ilegal. Mas cabe ao TCU ou ao Palácio? Cabe ao Palácio, por decreto, fazer uma regulamentação. Nunca Nenhum foi feito. Presidente fez. Nenhum presidente nunca fez. Já foi cobrado agora do presidente Lula? Alguém já cobrou isso dele? Não, na verdade isso começa com o Fernando Henrique, que nunca regulou, Lula nunca regulou, Dilma nunca regulou, Temer nunca regulou, Bolsonaro nunca regulou e Lula... Nós estamos falando de quanto aproximadamente por ano? Olha, como são alguns servidores que recebem, veja,
Por exemplo, no ministério como o Ministério da Educação, deve ter 1 ou 2 servidores que têm esse cartão corporativo. Na Presidência da República, alguns cartões corporativos havia. No ano passado, nós, na auditoria que nós fizemos, identificamos algo em torno de 78 milhões de reais. Milhões. Milhões de reais. Porque as compras do Palácio são feitas com cartão corporativo. Imagina, as refeições que se servem no Palácio da Alvorada, as refeições que se servem no Palácio do Planalto, são compradas com cartão corporativo. Eles não fazem uma licitação específica para aquisição de arroz, feijão, macarrão, é comprado com cartão corporativo. Então, por isso... É uma questão de segurança também, né? O GSI determina que não possa ser feito por uma licitação, porque tem uma questão de segurança nacional do presidente da República. Mas essas compras exigem pelo menos nota fiscal, essas Sim, coisas sem todas. dúvida. Tudo isso tem que estar na prestação de contas. O que se tem falado nesse caso do antigo ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro era que ele sacava dinheiro na boca do caixa com o cartão corporativo. Aí é uma prática completamente diferente, porque se o cartão corporativo existe para que haja rastreabilidade, sacar na boca do caixa é o oposto do que os órgãos de controle querem desse suprimento de fundos. Né? E qual é o volume disso? Nós não temos ainda esse número, porque isso é algo que surgiu agora. Na auditoria do ano passado, nós não atentamos, quer dizer, eu pelo menos, né, não me recordo o volume disso, porque eram auditorias que eram julgadas em sessão sigilosa do TCU, porque trata de questões importantes para a segurança nacional. Então, certamente tinha um volume lá que eu não me recordo assim de cabeça. O tenente-coronel, eu digo, Mauro Cid, disse que ele usava muitas vezes o cartão corporativo para pagar despesas até de familiares da primeira-dama. Isso pode? Isso é razoável, é legítimo? Tem cobertura legal para isso? Isso definitivamente não, Noblar. Mas me parece que há 2 situações aí que precisam ser diferenciadas. E, de novo, eu falo isso não por ter examinado a documentação, mas pelo que li na imprensa. Tudo indica que o coronel Mauro Cid, ele tinha o cartão pessoal do ex-presidente Bolsonaro com a senha e tinha o cartão corporativo. Com o cartão pessoal do presidente Jair Bolsonaro, ele sacava dinheiro no banco para, em dinheiro, pagar as despesas pessoais do presidente que não poderiam ser pagas com cartão corporativo. E o cartão corporativo servia para aquelas despesas do palácio, as despesas que eram cobertas por esse suprimento de fundos que a própria lei permite. O ponto que é preciso nós sabermos e aprofundarmos, e eu não tenho condições de responder aqui de maneira categórica, se não havia um trânsito de dinheiro de uma coisa para outra. Porque ele, ao declarar que pagava despesas de familiares da primeira-dama, com certeza absoluta ele não poderia fazer isso com o dinheiro do cartão corporativo. Então tem que se ver com que dinheiro ele estava pagando essa despesa. E evidentemente que nessa auditoria que o tribunal, que o TCU faz no cartão corporativo, vai ser possível detectar. Agora, tem aquele segundo problema, que se ele sacava dinheiro com o cartão corporativo, ele primeiro estava burlando a lei, porque não é razoável que o cartão que existe para permitir a rastreabilidade, ele faça o saque em dinheiro que impede justamente a finalidade do cartão, que era a rastreabilidade. Então, são coisas que a gente vai ter que examinar nessa auditoria. E ele diz também, só para complementar, e ele diz também que muitas vezes a primeira-dama mandava que ele pagasse o cartão de crédito de uma amiga da primeira-dama, que a primeira-dama usava. Também me parece que é uma outra coisa que terá que ser muito bem estudada, né? Porque a primeira-dama tinha quem pagasse suas contas, mas ela usava um cartão de crédito de uma amiga, antiga companheira no Senado, e mandava pagar a fatura do cartão de crédito da amiga, que ela usava, com o cartão de crédito corporativo.
Se foi com cartão corporativo, pouco importa se era o da primeira-dama, se era da amiga da primeira-dama, se era da tia da primeira-dama. Em qualquer circunstância seria ilegal, ela não poderia fazer isso. Agora, com o dinheiro do marido, aí é a explicação que ela tem que dar para ele, né? Ministro, essa questão, a gente não podia... O senhor disse que o presidente que tem que regulamentar, mas se nenhum presidente está regulamentando, o TCU não podia sugerir, ou o próprio Congresso não poderia fazer uma lei de uso do cartão corporativo? Isso não poderia ser uma iniciativa do Congresso? Seria possível? Certamente o Congresso poderia fazer isso. O TCU não, porque não cabe a nós regulamentar aquilo que a lei diz que depende de um regulamento do Executivo. Acessório do Poder Legislativo. O Legislativo não pode certamente ajudar Não sei se você se recorda, você lembra que no começo não foi bem no começo não, metade do primeiro governo Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff era chefe da Casa Civil e ela chegou a ir depor no Congresso por gastos no cartão corporativo. Naquela época, se eu não me engano, o Congresso propôs um projeto de lei para regulamentar. Isso não foi à frente, né? Se viesse hoje, certamente seria muito bem-vindo. Deve estar perdido lá em alguma gaveta. Provavelmente. Esse tópico de que estamos falando até agora, pela sua estimativa, envolve algo de 70 a 80 milhões de reais por ano. Eu queria passar para um universo um pouco mais amplo, de 6 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares, que é o dinheiro dos partidos, que os partidos manejam, é dinheiro público. Dentro desse universo do setor público, que é muito amplo, né, dos gastos públicos, talvez este seja o nicho mais obscuro das contas nacionais. Até onde eu entendo, e aí vem a pergunta, o TCU tem a função de examinar as contas públicas. Eu lhe pergunto, por que as contas dos partidos, que não são nada transparentes, não param no TCU? Ótima pergunta, Casado, você vai me dar... Não, né? Não, mas essa pergunta é muito boa, porque é absolutamente corriqueiro que as pessoas considerem que qualquer despesa pública seja da competência do TCU. Acontece que a Constituição faz uma única ressalva, que são as despesas relacionadas às eleições e aos partidos. Essa é da competência da Justiça Eleitoral. Então, é a Justiça Eleitoral que analisa a prestação de contas dos partidos. O TCU é proibido de olhar as prestações de contas do partido. Acho até que quando a Constituição de 88 foi aprovada e promulgada, né, lá por Ulisses Guimarães, o doutor Ulisses não imaginou que a Justiça Eleitoral ficaria encarregada de fiscalizar um volume tão grande de recursos, porque a verdade é que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para fiscalizar esse volume. O TCU tem. O TCU, veja, fiscaliza as contas da Petrobras, fiscaliza as contas do Ministério dos Transportes. Só esse ano o Ministério dos Transportes tem 20 bilhões para fazer investimentos. A Petrobras faz mais de 100 bilhões de reais de gasto com investimentos anualmente. E nós fiscalizamos. Né? Tanto é verdade que, por exemplo, a compra da refinaria de Passadina, quem descobriu não foi a Lava Jato, foi o TCU que descobriu. Nós encaminhamos para a Lava Jato. Mas, voltando à tua pergunta, veja que, às vezes, a evolução histórica acontece sem que a gente fique lembrando as razões de por que as coisas foram feitas como são. Quando a Constituição foi aprovada em 88, se disse que o TCU não poderia fiscalizar os gastos dos partidos, os gastos das eleições. Muito bem. Só que a proibição do financiamento privado e, portanto, a criação do fundão eleitoral foi posterior. E aí cria-se o fundo eleitoral, que no começo não era de 6 bilhões de reais, ele foi crescendo vertiginosamente, né, numa velocidade rara, mas isso não foi acompanhado de um aperfeiçoamento na fiscalização das contas. Eu não estou aqui, evidentemente, reivindicando
uma mudança na Constituição para que o TCU tenha essa competência. Eu só estou dizendo que ao TCU é proibido fiscalizar a prestação de contas dos partidos. O TSE não poderia pedir ao TCU uma ajuda nisso? Nós fazemos na medida dos pedidos deles, né? Já nos foi pedido em alguns anos, em outros não. Então, se eu não me engano, quando o ministro Gilmar Mendes foi presidente, ele pediu apoio do TCU. Nós destacamos uma equipe de auditores para trabalhar junto com os servidores do TSE. E, se eu não me engano, também na presidência do Fux, também nós fizemos a mesma coisa. Mas, evidentemente, que isso depende de solicitação do TSE. O que me chama muita atenção, eu acho que as pessoas em geral, né, você consegue identificar a compra de uma mariola, né, uma tapioca, uma coisa assim, numa conta de um ministro, mas você não consegue sequer expor publicamente, de uma maneira racional e legível, né, as contas dos partidos. Eles viraram feudos dentro do orçamento público, com direito à apropriação privada, sem transparência. É realmente uma coisa... E com o agravante, né, que com a proibição do financiamento empresarial, ou pessoas muito ricas que financiam as próprias campanhas, ou então são os donos do partido que controlam a estrutura partidária, recebem o fundo e essas se tornaram as pessoas mais importantes no sistema político brasileiro, porque não são presidentes de partido, são donos de partido. Não existe democracia interna São empresas, né? São empresas. São empresas. Ministro, falando de outra falta de transparência grande, como é que estão as investigações, as auditorias sobre o orçamento secreto? Olha, Lídia, essa é uma questão tormentosa para nós, porque, veja, o TCU integra o Poder Legislativo, então qualquer fiscalização nossa que, de certa forma, toque aquilo que o Congresso Nacional considera como prerrogativa sua, cria muita turbulência, mas quem primeiro apontou problemas no sistema de alocação de dinheiro para a emenda do relator, que foi carinhosamente apelidada pela imprensa de orçamento secreto, mas foi o TCU. O TCU identificou a disfuncionalidade desse modelo, recomendou tanto ao Congresso quanto ao Ministério da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, que fossem estabelecidos mecanismos de dar transparência à destinação desses recursos e, sobretudo, nós mostramos que o modelo de emenda de relator, ele trazia um problema crônico para o planejamento, porque ele deslocava do poder executivo, que tem a visão ampla do país e foi eleito para definir as prioridades nos investimentos, desloca do executivo para o legislativo, que invariavelmente alocava os recursos em pequenas obras no interior do Brasil. Não que o interior do Brasil não mereça receber recursos, é que você não pode pegar toda a capacidade de investimento do país, que poderia servir para você construir uma usina, para você construir uma ferrovia, para você construir uma rodovia, e para colocar calçamento lá em Feira de Santana, que é a minha cidade, tá? Eu estou falando com autoridade, porque antes que alguém grite que, olha, está ofendendo Feira de Santana, não, estou falando a minha cidade. É colocar calçamento lá numa rua em Feira de Santana. É preciso que, óbvio, os parlamentares têm legitimação para ouvir as suas bases e levar dinheiro federal. Mas você não pode colocar 40 bilhões, que é a capacidade de investimento de um ano do governo federal, para esse tipo de obra, porque isso é disfuncional e isso aniquila a capacidade de investimento do país. Ministro, se fizessem as obras ainda estava bom, mas a gente teve aí várias matérias, várias reportagens ao longo ali do funcionamento do orçamento secreto, de cidades que recebiam, por exemplo, recursos para a saúde, que atendia mais do que a população ali na questão de dentistas, né, próteses, atendimentos médicos, que eram infinitamente superior à população daquela localidade. Isso aconteceu, por exemplo, no Maranhão. Como é que está isso? Como é que isso
está equacionado, isso continua acontecendo. Não tem jeito de fazer aí uma prevenção, em vez do TCU só chega lá depois que a porta já está arrombada, o dinheiro já foi gasto, ninguém mais sabe onde é que foi parar. E só completando a Denise, essa mudança que foi feita no orçamento secreto, resolve o problema? Está bem longe disso. Uma de cada vez. Veja, Denise, o que me tranquiliza em relação a isso é que esses casos são todos casos que foram identificados pelo TCU. Né? Tem lá uns jornalistas que cobrem o TCU, você é uma delas, cuja especialidade é pegar qualquer indício nos nossos relatórios de auditoria e da divulgação nacional. E felizmente que isso existe, porque muitas vezes a coação moral chega antes da sanção jurídica. Né? O TCU vai julgar aquilo ali, às vezes demora mesmo, né, para você concluir uma auditoria. Mas o indício que vai parar no jornal, o constrangimento é imediato. Então, se a imprensa, cumprindo muito bem o seu papel, estampa o rosto do deputado que colocou uma emenda para um prefeito fraudar o uso daquele dinheiro público, né, numa cidade que tem 15 mil habitantes, ter lá 20 mil próteses. É evidente que tem uma fraude aqui, né, mas o certo é que tudo isso vem de apurações nossas, do TCU. É bem verdade que quando nós falamos de dinheiro que vai para a ponta, para municípios, existe também um papel importante dos tribunais de contas dos estados, que se no passado tinham muitas dificuldades para fazer a fiscalização, nos últimos anos eles têm se inspirado muito na atuação do TCU, eles têm estado muito próximos a nós e felizmente eles têm dado boas respostas. Com isso nós conseguimos ampliar o nosso raio de fiscalização. O TCU, Denise, Lídia, tem 1.500 auditores. Pode parecer muito, mas nós temos 5.600 municípios e todo município brasileiro recebe dinheiro federal. Então é óbvio que não tem gente suficiente para tanto dinheiro público que precisa ser fiscalizado. Então o que a gente tem investido muito? A gente tem investido primeiro em tecnologia. Agora eu estou contratando, como presidente do tribunal, eu estou abrindo um concurso de startups para usar uma possibilidade que tem na lei, que é trazer essa molecada boa de tecnologia para olhar o seguinte: olha, o TCU tem essas bases de dados aqui. Como é que eu chego lá na ponta? Como é que eu consigo mostrar para o Brasil esses números? Porque não adianta o TCU contratar 10 mil auditores. Eu digo sempre, eu quero ter 203 milhões de auditores. Eu quero levar à população brasileira instrumentos para que ela fiscalize. Vou contar uma história aqui que é muito interessante. Eu estive no Peru no ano passado e o controlador-geral do Peru me mostrou uma experiência que eles têm lá. A Controladoria do Peru desenvolveu um aplicativo que é obrigatoriamente instalado em todos os tablets que foram distribuídos para as crianças, estudantes lá no Peru, na época da pandemia. E aí nesse aplicativo eles instalaram lá um quiz, né, um questionáriozinho que abre semanalmente, e as crianças respondem se a merenda escolar está adequada, se o professor está comparecendo, se o livro escolar, se ele tem todos os livros escolares, como é que é o tratamento dele de reforço depois da aula. Então, veja, isso é participação cidadã, né? E eu acho que isso está totalmente integrado com o que a gente quer que seja uma bandeira nossa, que é transparência para movimentar a participação social. Ministro, mas a qualificação... A Lídia tinha feito uma pergunta... Se a mudança no orçamento secreto o resolve, parece que não. Veja, Lídia, aí a gente chega na raiz do problema, né? As emendas parlamentares são um instrumento constitucional criado pelo Congresso e que atende os parlamentares para destinar recursos para suas bases. É evidente que a tendência dos parlamentares é expandir essas prerrogativas.
quando os parlamentares se deparam ou com um governo fraco, ou com um governo que não tem aptidão para a negociação política, eles avançam mais ainda. Foi assim que brotou o modelo de emenda do relator. Foi preciso, não o Congresso perceber que estava conduzindo o país para algo muito ruim ou o Executivo reagir. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do modelo, o que é uma medida muito drástica, né? O Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional, né? Então, o Supremo fez isso e aí resta o modelo de RP2, né? Que são as emendas que são individuais e que cabem ao Ministério fazer a liberação do fluxo desse dinheiro. De certa forma, isso devolve ao Poder Executivo uma certa capacidade de planejamento. Mas se a emenda é obrigatória, o máximo que o governo pode planejar é se vai executar no dia 1º de janeiro ou no dia 31 de dezembro, mas que ele tem que executar, ele tem, né? Mas você acha pode que esse deixar orçamento Então obrigatório não resolve, mas... é uma tendência que veio para ficar e vai aumentar até o Congresso ter 100%? Eu acho que o Brasil vive de soluços, político, né? Eu acho que o Brasil vive de soluços. Eu acho que um presidente como Fernando Henrique, ele tinha uma interação maior com o Congresso. Lula 1 e Lula 2 teve uma interação maior com o Congresso. Dilma já teve dificuldade, Michel Temer foi alvejado e precisou entregar o governo para o Congresso para poder sobreviver. Bolsonaro nunca tentou conviver com o Congresso. Então eu acho que a gente precisa ver qual será o próximo soluço. Eu só espero que não seja outro grande escândalo de corrupção, porque quando se criam regras de descontrole, veja, uma coisa é o descontrole, outra coisa é quando você cria regra para descontrolar. Né? As regras de descontrole, elas invariavelmente conduzem a escândalo de corrupção. Por vezes o escândalo de corrupção é a mola propulsora de um aperfeiçoamento. Ministro, o país foi muito... Posso dar várias, mas uma é a emenda dos precatórios. O ministro Paulo Guedes identificou que havia um problema, né, um volume muito grande de precatórios para ser pago, e ele não queria se responsabilizar por aquilo. O que é que se fez? Aprovou-se uma emenda constitucional, os parlamentares não podem ser responsabilizados pelos seus votos, então aprovou-se uma emenda constitucional constitucionalizando a pedalada. Se o governo tivesse feito aquilo, o executivo pode ser responsabilizado. Mas quando você entrega o orçamento inteiro para o Congresso e em troca pede que sejam constitucionalizados absurdos, acontece, né? Então essa foi uma regra de descontrole. Outras regras de descontrole foram a PEC Kamikaze, por exemplo, em que o governo projetou um benefício fiscal para o período eleitoral, mas a lei eleitoral não permite. Poxa, mas se você fez por emenda constitucional, quem vai dizer que o que é que prevalece, a emenda constitucional ou a lei eleitoral? A emenda constitucional é maior que a lei. Então são exemplos, né? Exemplo de absurdo seria também, não digo de lei de descontrole, eu digo de absurdo, seria também um partido político como o PL, no caso, poder pagar as contas, o salário de um ex-presidente da República como Bolsonaro. Eu acho que isso está lá em discussão com vocês, né? Existem regras que a lei que institui o fundo partidário estabelece, né? Claro que o partido tem o direito de ter seus funcionários. A questão que se coloca é saber se esse funcionário está trabalhando mesmo, se o salário dele é proporcional à média de mercado, porque se o dinheiro é público, essa prestação de... Mas aí que está, de fato chegou para nós um pedido do Ministério Público para avaliar essa questão. Esse processo ainda não foi examinado pelo relator, foi sorteado o ministro Benjamin Zinler, mas eu estou no TCU há quase 10 anos e eu nunca vi um caso como esse. De novo, me parece que a questão afeta a Justiça Eleitoral, que é quem fiscaliza o uso do fundo partidário. Ministro, o país foi muito surpreendido com escândalos
de movimentação de dinheiro público. Petrolão, mensalão. Eu acho que a sociedade ficou muito ferida com essa história de tudo ser descoberto, como disse a Denise, depois da porta arrombada. Bom, nós vivemos períodos com esses escândalos agora. O que foi feito no âmbito do TCU para prevenir, sanear, moralizar, punir esses escândalos? Essa pergunta é boa porque me permite voltar um pouco no tempo. Veja que a Petrobras, que foi a grande sede dos maiores escândalos de corrupção E do sempre Brasil. reclamou das auditorias do TCU, né? Entrou inclusive com Você já várias respondeu- ações lá no você TCU já respondeu por para não mim, ser. Denise. Você já respondeu por mim. A Denise, que cobriu tudo isso, se recorda que nos últimos meses do governo Fernando Henrique, estamos falando ali de 2002, Fernando Henrique edita um decreto com o intuito mais nobre do mundo, que era permitir que a Petrobras competisse com petroleiras internacionais. Então dizia a exposição de motivos do decreto. Como é que a Petrobras vai competir no mercado internacional se subordinando a regras de licitação ortodoxas, não é? Sem ter agilidade? Como é que você contrata uma plataforma de petróleo? Como é que você contrata uma máquina de perfurar, imagina, o fundo do mar a 3.000 metros de profundidade, né? Uma sonda para identificar se tem ou não tem petróleo ali, se tem rocha, se não tem. Como é que você contrata isso por meio de licitação? Fernando Henrique aparentemente tinha um intuito nobre. O TCU fiscalizava a Petrobras nessa época e tentou fiscalizar a Petrobras depois do decreto, dizendo, olha, o que o decreto diz é que você não precisa fazer uma licitação como está na Lei 8666, mas você tem que fazer uma concorrência, tem que mostrar que uma tomada de preço, tem que mostrar que você... Como as privadas fazem. O que a Petrobras faz? Questiona a auditoria do TCU, vai ao Supremo e o Supremo proíbe o TCU de entrar na Petrobras. Isso já em que governo? Isso no em 2002 ainda. Ainda em 2002? Ainda em 2002. E essa decisão do Supremo valeu por mais de 10 anos. E aí o Petrolão veio aí, né? O Petrolão veio aí. Já foi revertido. Foi revertido. Sim, mas o que as medidas que o senhor elencaria de prevenção, Quando essa decisão do Supremo foi revertida, o TCU voltou a fazer fiscalizações na Petrobras. Então, por exemplo, quando como é que é o nome dele? Foi chefe da Casa Civil do Fernando Henrique, foi presidente da Petrobras. Pedro Parente? Pedro Parente, foi presidente da Petrobras. Ele vendeu algumas refinarias, não é? Alguns ativos da Petrobras. O TCU embargou porque mostrou que eles não tinham feito uma concorrência. Falou assim, olha, você quer vender? Faça pelo menos uma concorrência, não é obrigado a seguir a Lei 8.666. Faça aqui uma convocação, uma licitação internacional, ainda que seja mais aberta, mas você não pode convidar o sujeito para comprar o patrimônio público, como era feito, né? Por conta dessa decisão. O limite da irresponsabilidade. Então, o que nós fizemos a partir do Petrolão e quando o Supremo se deu conta que tinha criado aquele monstro, não deliberadamente, claro, mas ao impedir que o TCU fizesse o seu trabalho, o TCU passou a exigir da Petrobras regras de governança, e todas elas foram consagradas nas na lei grandes das obras, estatais. E nas grandes obras, o TCU segue o dinheiro, ministro? Nós seguimos o dinheiro, sem dúvida alguma. Nós identificamos, vou te dar um exemplo recente, obras obras hídricas, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós identificamos inúmeros problemas de projeto e encaminhamos todas essas conclusões para o Ministério, para dizer, olha, não abram a licitação. Codevasf, tudo que foi descoberto foi o TCU que descobriu. Nós suspendemos inúmeras obras da Codevasf, né? A ponto de o Congresso Nacional estrilar, porque, evidentemente, os parlamentares estavam alocando emendas. Em princípio, eu suponho que todos eles queriam ver as obras bem feitas e entregues, mas
Quando o TCU identificava problemas nessas obras, nós recomendávamos a suspensão da licitação, a suspensão do contrato, e isso, claro, dava um incômodo muito grande no Congresso. Ministros, E nos colocou em linha de choque com o Congresso algumas vezes. Ministro, a gente viveu aí uma experiência, né, no país com relação a essa questão da corrupção no setor público, seja para formar patrimônio, seja para financiar campanha eleitoral, e que colocou em xeque, inclusive, as instituições políticas do país, porque gerou um movimento antissistema, cuja, vamos dizer assim, maior consequência foi o tsunami eleitoral de 2018, que atingiu, inclusive, a Câmara dos Deputados, o Senado, atingiu o Congresso. Então há uma experiência vivida com relação ao estrago político que essas coisas têm para os políticos, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: há uma expectativa da população com relação ao novo governo de que essas coisas não se repitam mais. E eu acho assim que o TCU tem já expertise e experiência acumulada para atuar preventivamente em relação a isso. Assim, em dois níveis. A gente vive uma revolução tecnológica. O senhor mesmo falou dessa concorrência para incorporar gente nova, que entende tecnologia e tal. O que pode ser feito em termos de tecnologia para simplificar a contratação, padronizar os contratos de serviços, fiscalizar esses contratos e dar transparência a eles? Azedo, de fato nós estamos vivendo um momento único, porque historicamente as fiscalizações eram feitas com uma base analógica, né? O papel digitalizado, mas não era uma forma digital de se trabalhar. Não tinha algoritmo. Não é nem algoritmo. Veja, é quando você transporta o processo de trabalho do papel para o computador, mas você continua fazendo as mesmas rotinas como se estivesse no papel. O PDF. O PDF, exatamente. E nós estamos finalmente nos desapegando dessa cultura analógica. Hoje de manhã, olha que curioso, eu falava exatamente isso com o meu secretário-geral da presidência. O ministro Gilmar Mendes está em Lisboa, mas é o homem mais inquieto que eu conheço. Ele me mandou uma mensagem hoje cedo, lá estão 4 horas a mais, né? Então eu acordo às 6h30 da manhã, tinha uma mensagem do ministro Gilmar para mim. Bruno, essa questão, ele tinha lido uma matéria da Folha que trazia uma decisão do TCU num caso de creches e escolas que o governo passado tinha empenhado quase 7 bilhões de reais do FNDE indevidamente, com pequenas emendas e comprometendo o orçamento do FNDE dos próximos 4 anos. Bom, e aí o ministro Gilmar leu essa matéria e falou assim: por que vocês não fazem como aqui em Portugal? Obrigam que cada obra tenha um QR Code e o cidadão ele tem condição de acompanhar. Aí eu fui falar com o meu secretário-geral da presidência, né? Acordei o rapaz às 6h30 da manhã para que ele, né, me ajudasse a pensar sobre isso para dar uma resposta para o Gilmar. E aí ele me disse o seguinte: ministro, deixa eu te contar. Ele é um auditor experiente, já está no TCU há 15 anos. Ele falou: sabe que 10 anos atrás, quando nós tínhamos uma fiscalização de obra muito ativa, nós pedimos para o governo criar um cadastro nacional de obras federais. E o governo nunca quis. Por que o governo nunca quis? Porque dá instrumento para o povo cobrar o próprio governo. Né? Fiscalizar o próprio governo. Então, e aí o que eu disse para ele? Ministro? E aí o que eu disse para ele? Só para concluir a pergunta que o Azedo me fez. Aí minha resposta para o meu secretário-geral da presidência foi: mas nós não precisamos do governo fazer, nós podemos fazer. Porque a essa altura, se a gente contrata, de novo, uma juventude aí que domina a tecnologia, nós conseguimos puxar esses dados e nós criamos essa plataforma eletrônica com todos esses dados. Eu tenho acesso lá, eu tenho um departamento lá no TCU chamado Lab Contas. O que é isso? É um laboratório de tecnologia em fiscalização de contas.
eu tenho informação desde os bancos de dados do Detran até o do INCRA, passando pelo do Ministério do Trabalho para saber quantos funcionários tem em cada empresa e qual o salário desses empregados. Poderia nos dar uma conexão. Então, pois é. Então, o que nós precisamos fazer é, claro, preservando os dados sigilosos, é permitir que a população faça esses cruzamentos, ela própria faça esses cruzamentos. E aí, a tua pergunta me dá a chance de dizer isso. Nós estamos desenvolvendo essa plataforma nacional não só de obras públicas, mas de emendas parlamentares, para que o cidadão, ele vá lá, tá bom, meu deputado colocou dinheiro, deixa eu ver em que municípios ele colocou dinheiro. Deixa eu ver para onde foi, o que foi comprado com o dinheiro que o meu deputado... Quem foi contratado? Quem foi contratado? Porque quem está lá na ponta sabe se foi uma empresa de um parente de um deputado, se é parente do prefeito, se é parente do vereador, de quem que é, né? Então, eu acredito muito que a tecnologia, ela vai nos libertar daquelas amarras que nós tivemos no passado. Agora a gente não precisa que o governo faça essa plataforma, nós vamos fazer essa plataforma. E quando é que ela vai estar pronta? Já tem aí uma ontem previsão? Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Porque nós precisamos dos nossos dados, mas nós precisamos de dados dos municípios que só eles têm. Então o que a gente quer? A gente quer colocar os sistemas para conversar, para a gente conseguir puxar os dados dessa plataforma deles e aí criar uma plataforma nacional. Eu espero que até o final do ano a gente já tenha um piloto para lançar. Com todo respeito, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Com todo respeito, com todo respeito, mas eu vou falar uma coisa. Claro que O cidadão já tem de sacolejar nos ônibus, pagar as próprias contas, conviver com inflação. Ele ainda tem de ser responsável pela fiscalização. O senhor me desculpe, mas eu penso que o TCU tem gente qualificada, tem orçamento, tem qualificação. Mas ninguém é obrigado, né? A pessoa faz se ela quiser. Mas você tem razão, assim, nós não estamos querendo cria nos eximir. condição. Nós não queremos nos eximir da responsabilidade. É isso, eu queria que o senhor explicasse então, em que nível Nós vamos que o senhor continuar quer. fazendo a fiscalização. Agora, eu vou te dar um exemplo que eu Isso gosto é de trabalhar transparente. como eu dou aula há 20 anos, eu tenho 45, Nobel, como você falou, mas eu dou aula há 22 anos, desde os 23 anos de idade. Então eu gosto de dar exemplo, que eu acho que é mais didático. Quando nós começamos a fiscalizar o auxílio emergencial, foi criado do dia para a noite na pandemia, no primeiro relatório de auditoria nós descobrimos 80 mil militares que estavam recebendo esse benefício social sem ter direito. Porque a lei dizia que era preciso estar desempregado ou que fosse um informal. Né? Portanto, militar que tem salário não poderia solicitar. Qual foi a decisão que nós tomamos? Veja, nós identificamos o problema. Agora nós identificamos todos os problemas. Como é que eu trato com funcionário de prefeitura que eu não tenho acesso ao cadastro da prefeitura? Como é que eu vejo o sujeito que é prestador de serviço de uma empresa que trabalha para a prefeitura ou trabalha para o TCU? Eu identifiquei gente que trabalhava, prestando serviço para o TCU, que estava recebendo auxílio emergencial, mandei cortar imediatamente. Né? Mas o que nós fizemos? Pois é, Nós o senhor tem determinamos, eu instrumentos. vou te dizer, nós determinamos que o Ministério da Cidadania colocasse o nome de todos os beneficiários na internet. 62 milhões de beneficiários. Sabe o que aconteceu? O povo estava em casa sem ter muito o que fazer. O povo passava o dia entrando na internet para ver se o vizinho estava na lista. E nisso, sabe o que nós descobrimos? Quando veio a eleição municipal de 2020, que foi, né, enfim, descobrimos inúmeros candidatos com patrimônio superior a R$1 milhão que estavam recebendo auxílio emergencial. Nós demos à população ferramenta para ela identificar essas pessoas. E recebeu muita denúncia. Então as coisas têm que ser convergentes. O TCU fiscaliza, mas o cidadão também tem que fiscalizar. Está numa questão internacional. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho que o Brasil está presidindo agora a instituição dos tribunais de contas, né, internacional, que une os vários países aí nessa questão do controle das contas. Qual é a experiência que o Brasil pode adotar, por exemplo, nessa área ambiental, que é uma questão que eu sei que o senhor quer, inclusive, atuar muito nessa área lá fora, que é uma área na qual o Brasil tem muita visibilidade. Como é que está essa questão lá, essa relação internacional aí dos órgãos de controle?
Denise, em novembro do ano passado, o Brasil, pelo TCU, foi eleito para a presidência da INTOSAI, que é a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. Essa organização tem status de órgão consultivo da ONU e congrega 193 países. Veja que é um número que é quase o mesmo número da ONU, né? A ONU tem 194 países. O que nós fazemos nessa organização, fundamentalmente, é intercambiar melhores práticas. A gente faz com que os nossos auditores tenham contato, por exemplo, com técnicas de auditoria, e definimos padrões de auditoria a partir daquilo que é feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, na França, no Brasil, que é visto como um país muito avançado em técnicas de auditoria, a ponto de ter merecido essa eleição. Quando eu assumi a presidência da INTOSAI em novembro, a Assembleia Geral que aconteceu no Rio de Janeiro, eu imaginava o seguinte: foi logo depois do segundo turno da eleição, a nossa eleição lá no Rio. E eu pensava o seguinte: nós passamos 4 anos fazendo um discurso completamente equivocado em matéria ambiental. Nós tivemos uma política desastrosa nesse setor, mas pior do que a nossa política foi o discurso, porque nós conseguimos ser ainda mais mal visto do que merecíamos, né? Porque, de uma forma ou de outra, algumas instituições frearam os retrocessos em matéria ambiental. Mas o discurso era tão ruim que nós fomos isolados, fomos alijados do debate, né, dos fóruns internacionais que discutiam esse, que é um tema de interesse do mundo inteiro, né, que é meio ambiente e mudanças climáticas. Com isso, eu achei que nós tínhamos a oportunidade de redimir o Brasil desses 4 anos de negacionismo ambiental. De que maneira? Junto com os nossos auditores, nós estruturamos uma auditoria global na atuação dos governos para combater as mudanças climáticas. E aí nós lançamos, no começo do ano, aquilo que nós chamamos de Climate Scanner, né? O scanner do clima. O que é o scanner do clima? É uma plataforma eletrônica que vai ser alimentada pelos tribunais de contas do mundo inteiro, esses 193 países, dividido em 3 eixos, 3 grandes eixos: políticas públicas, governança e financiamento. Então, primeiro, saber como é que cada país está atuando internamente para atender aqueles compromissos que estão no Acordo de Paris, né? Tudo bem. Você tem política de antidesmatamento, você tem política antiqueimada, você tem política antiderramamento de óleo, você tem política para redução, para mudança da sua matriz energética, e aí você fazer uma verificação das políticas públicas. Ok, são essas as políticas públicas. Então vamos ver como é que é a governança. Você tem um conjunto de instituições capazes de planejar, executar e fiscalizar essas políticas públicas? Sim, então a tua governança aqui, a partir dos índices que serão estabelecidos, nós vamos dar nota para cada país dentro desses requisitos. E o terceiro eixo, que é financiamento, é saber quanto está sendo alocado do orçamento ou quanto está sendo captado do setor privado para a execução dessas políticas. E aí nós vamos, dentro desse conjunto de 3 grandes eixos, fixar indicadores, e aí cada Tribunal de Contas, porque o requisito para a filiação na INTOSAI é que a instituição de controle tem independência em relação ao seu governo. Isso significa que quem vai preencher os dados é uma instituição que tem autonomia em relação ao Poder Executivo. Porque, vamos falar a verdade, eu falei isso para a ministra Marina e ela riu. Os países têm todo o interesse em mostrar uma foto bonita. E, se for possível dar uma maquiada, mostrar uma maquiagem para a comunidade internacional. Inteligência artificial aqui, Inteligência artificial aqui, exatamente, Noblar. Mas os tribunais de contas, os órgãos de controle, não. Eles têm uma credibilidade, inclusive uma reputação internacional,
que precisa ser considerada. E a próxima etapa que a gente quer fazer é uma revisão entre pares. Então, por exemplo, o Brasil vai alimentar o Climate Scanner com os dados aqui do nosso governo federal. Muito bem. Só que os Estados Unidos vão fazer a revisão do nosso dado. Olha, isso aqui que você lançou está em que documento brasileiro? Me mostra aqui. Para evitar que, eventualmente, o Tribunal de Contas, ele ali entre no embalo do seu Poder Executivo e queira mostrar uma foto mais bonita. Então, essa eu acho que é a nossa grande iniciativa. Eu quero marcar a presidência brasileira da Intosai com esse projeto. Nós já vamos fazer uma reunião segunda e terça-feira da próxima semana em Foz do Iguaçu, com o grupo executivo. Fazem parte do grupo executivo 18 países, Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Brasil, Noruega, Finlândia, Reino Unido, Marrocos, Quênia, Indonésia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Tailândia, Maldivas. Então é um conjunto de 18 países. Que pulou um, não? Não é brincadeira minha. São 18 países, Noblar. Não, porque é capaz de falar os 18. É porque eu estou falando com eles quase que diariamente. A memória do garoto. É a memória do Mas do menino. Mas, ministro, a Denise. E a presidência também E o caiu senhor? do céu, Ô, né? ministro, a gente não pode Temos deixar você ir que embora sem encerrar. perguntar. Está pronto para ir para o Supremo? Ô, Lídia, Essa pergunta ninguém me faz, não sei porquê. Mas tudo bem, eu não sou um garoto. Eu gosto de dizer e usar uma frase de um homem público que todos vocês conhecem, que é Nelson Jobim. Jobim diz que cargo no Supremo não se pede nem se recusa. Então eu vou... O Maringa Seixas recusou 2 vezes. Pois é. Então eu vou trabalhando, eu acho que o trabalho que nós temos feito no TCU tem sido muito reconhecido pela sociedade, pela imprensa, pelos atores privados e pelo governo. Acho que essa nossa agenda internacional está sendo muito bem vista, tanto pelas instituições multilaterais, como pelo próprio governo brasileiro, que está vendo uma chance da gente, né, se reerguer a nossa imagem. E uma coisa muito importante é que, pela primeira vez, nós estamos disputando uma vaga na Junta de Auditores da ONU. A ONU, que cada país faz as suas contribuições em dólar, e esse dinheiro serve para custear as missões de paz, para pagar toda a estrutura administrativa da ONU. As contas da ONU são auditadas anualmente por uma junta composta de 3 países. Hoje, a junta é composta por China, França e Chile. O mandato do Chile acaba no ano que vem e haverá uma eleição em novembro na Assembleia Geral da ONU para preencher essa vaga. E o Brasil, o Itamaraty, lançou a nossa candidatura com apoio do presidente Lula para que nós possamos integrar. Por enquanto, já quitou todas as dívidas que já tinha? quitou todas as dívidas, Para pode não votar. passar vergonha? Pode votar normalmente. Minha gente. E nós vamos ter a chance aí de, pela primeira vez, ver as finanças da ONU por dentro com o apoio do governo federal, o que mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Muito bem, não. Agora chega. Não, acabou há muito tempo. Eu queria agradecer ao ministro, foi uma ótima conversa, muito ilustrativa, e dizer que apareça sempre que queira, e que agora a gente precisa dar por encerrada essa conversa da gente, porque a gente tem uma segunda sessão que é mais rápida, que é falando mal do entrevistado. Entendeu? Porque falar pela frente é indelicadeza, pelas costas é mais fácil. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Noblar. Muito obrigado. Você deixou o convite em aberto, eu vou voltar. Por favor. Assim que eu chegue ali, eu almoço e aí finjo que estou por aqui e sento aqui na mesa. Antes de virar ministro do Supremo, se possível. Tá certo. E depois também. E depois obrigatoriamente. Depois obrigatoriamente, é verdade. Bom, obrigado, gente. Foi Obrigado ótima a por ter nossa vindo. conversa aqui, viu? Foi Muito mesmo. obrigado. Foi mesmo.